Porque senão o menino, tadinho, já fica, né, traumatizado. Cadê a infância? Quem vai poder? Agora é sério. Ó, duas coisas estragam o dente. Excesso de flúor e não mastigar. Porque o dente vai perdendo a função. Então, você vai comendo tudo mole. Então, assim, sopa processada, não sei o quê. Tem que mastigar. Lê para você ver. Tem um médico que chama Ovandir Silva, que ele fala que estraga dente é não mastigar. Então, se você comer muito, tá mastigando. Pessoal, na última aula vocês viram formação de palavras, beleza? Acabaram formação de palavras, viram tudinho. Faltam os exercícios, mas eu vou deixar para depois. Agora nós vamos entrar no plural dos compostos. Tudo que é plural de composto é uma delícia. Está dentro de classes o quê? Gramaticais, beleza? Flávia, cai plural de composto? Vou começar te mostrando uma questão e depois você conclui, tá? Então, dentro de classes gramaticais, aí você sabe que as classes são substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, pronome, não é isso? Aí a gente vai ver o plural dos compostos. Vamos falar um pouquinho do plural do simples, mas o nosso foco é isso aqui. A gente tem que dividir em substantivo composto, que é uma coisa, e o quê? Adjetivo composto, que é outra coisa. Bom, como é que eu diferencio um do outro? Um substantivo composto de um adjetivo composto. O substantivo composto, normalmente, ele vem precedido de o quê? Determinante. Ou, se não, numa determinada questão, ele pode vir sozinho. Já o adjetivo composto não tem jeito de vir sozinho. Ele sempre refere-se a quê? A um substantivo. Então, ele está sempre se referindo a um substantivo. Então, eu vou começar te mostrando uma questão da FCC, porque eu acho que é bom que a gente ganhe essa dimensão que tudo cai, inclusive na Fundação Carlos Chagas. Porque o que a gente imagina é o seguinte, a FCC cai plural de composto, aí na nossa cabeça o que a gente acha? Que não, depende da prova, depende de tudo. Então, nós vamos fazer a questão 20, na página 293. Essa pode ser aquelas questõezinhas que a gente faz na fichinha, vocês lembram? Você vai fazer uma questão só para você saber que essas são as mais difíceis, são aquelas que a gente precisa de explicar letra por letra. Só que essa ela é bem legal, porque assim, ó, a frase que atende integralmente ao padrão culto escrito. Quando você fala que atende integralmente ao padrão culto escrito, o que você está querendo dizer? Olhe tudo. Qual que é a matéria da questão aqui? Tudo. Não é isso? Então, ela vai de tudão. Então, eu vou te mostrar as regras de cada alternativa, tá? Letra A, tá assim, ó. Vossa Excelência, é certo que vossa presença está sendo reclamada. Todos querem que continue a prestar apoio ao grupo de trabalho. Então, a primeira coisa que eu tenho é assim, ó, não é um Vossa Excelência? Vossa Excelência não é um pronome de tratamento? Então, Vossa Excelência, é certo que sua presença, os pronomes de tratamento concordam em terceira pessoa. Então, isso é uma regra que tem nessa questão. Ainda tem assim, ó, é certo que vossa presença está sendo reclamada.
todos querem. Então, todos querem que continua. Não está escrito isso? E aí eu vou te justificar o que acontece. Esse que aqui é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela pede verbo no modo que subjuntivo. Então, todos querem que continue. Por que eu sei que é com a letrinha E? Porque no presente do subjuntivo, como é que é a regra? Se o verbo terminar em AR, fica o quê? É. Se terminar em ER, OR ou IR, qual letra que fica? A. Então, o verbo era continuar. Então, todos querem que continue. Essa aqui é a regra. Eu estou anotando aqui literalmente as regras. Então, na letra A, ele usou duas regras. Primeira regra, todo pronome de tratamento concorda em qual pessoa? Terceiro. Não é isso? Letra B. A excursão prometida não ocorreu, pois o número de interessados foi excessivo. Mas até isso colaborou para o esplendor da viagem, pois o... desculpa, li outra B. Li a B da questão anterior, que também é o mesmo enunciado, tá? Letra B. As alterações que provirem da reunião com o prefeito serão bem recebidas, se contemplarem os direitos de todos os cidadãos da comunidade. Não são as alterações que provirem? Não é, gente? O verbo não é o provir? Provir vem de qual verbo? Vir. A base é o quê? Vir. Então, as alterações que provirem. É aquela tabelinha de verbos, não é? Não é isso aqui? Então, as alterações que provierem. Até aí foi? Bom, aí na letra C, você tem assim, ó. Os guardas florestais requereram revisão do acordo feito com empresas que não respeitam as normas ambientais. Primeira coisa, é guardas florestais? Os dois no plural? É ou não? É. Guardas florestais. Por que que são os dois no plural? Substantivo mais o quê? Adjetivo. É a regra do SAM. Substantivos, adjetivos e numerais, o quê? Variam. Então, os guardas florestais requereram. Requerer não é verbo de querer. Então, os guardas florestais requereram revisão do acordo feito com empresas que não respeitam as normas ambientais. Não é requereram? E aí, dá para pensar? Sim? Sim? Então, a resposta é essa. Mas você tinha que saber, um pluralzinho de composto e que requerer não é derivado de querer. Não é isso aqui que você tinha que saber? Então, tá. Letra D de dado, tá? Se o manual contesse todas as informações necessárias, não haveria necessidade de eu estar solicitando mais esclarecimentos. Se o manual que contivesse, não é o verbo conter, a base dele é o quê? Tive. Beleza? Letra E. Se você o ver ainda hoje, é se você o ver ou se você ouvir? O certo é se você o vir. Não é isso? Verbo ver conjugado pede o quê? Letra I. E para você saber se o verbo está conjugado, você tem que ver se há o quê, gente? Conector. Não é isso? Que geralmente são quais conectores? Que, se e quando. Tá? Pra você aprender a olhar. Então, se você o vir ainda hoje, avise que o prazo para entrega expirará amanhã. O certo é se você o vir e não se você o ver.
Que, se e quando. São os conectores que normalmente aparecem. Dá para pegar isso aqui? Flávia, então quais foram as regras contempladas nesta questão? Gente, é muita regra para uma questão só. É ou não é? Se você parar para olhar isso aqui e falar assim, não, se você pegar a questão de cima na mesma prova, que eu estava lendo lá a letra B lá, eu acho que é porque eu já olhei e já vi que estava errado, está escrito excursão errada, vocês viram? Aí a gente olha e fala assim, pelo amor de Deus, é muito detalhe que você tem que estar atento. E na mesma prova, duas dessa quer dizer assim, ó, é muita regra, mas é assim mesmo, você vai passar. Não, tem que estudar. Bom, vamos dar uma melhorada nisso aqui, tá? Como é que a gente faz para melhorar essa questão? A gente vai transformar tudo que está aqui em regras mais autônomas, com o exemplinho aqui do lado, para você dar uma aquecida para entrar no plural de composto. Por que você vai fazer um aquecimento aqui? Porque você faz aquecimento com a prova mesmo. Porque aí você não fica achando que eu estou te inventando regra. Ah, ela está dando esse monte de coisa, mas não precisa não, cai menos que isso. É verdade ou é mentira, gente? É mentira, meu filho. Eu vou dar, e ainda costuma cair coisa que eu não sei. É ou não é? E assim, claro que eu não posso te garantir que tudo que eu der vai cair na mesma prova, não tem nem jeito. Concorda comigo? Mas o certo é você saber para mais, não tem jeito. Se você souber muito para menos, você não vai dar conta, né? Principalmente de uma banca assim, né? E de uma banca pequenininha, você também não dá conta, porque aí as provas são de decorar e você acaba tendo que ter muita nota, né? A nota tem que ficar alta, tem que tirar 10 em 10. Entendeu? Então, o negócio é estudar mesmo. Como hoje eu acordei animadíssima para vocês estudarem, vocês viram que eu fiz mais um furo na orelha? Depois de velha? Não viram? Que isso? Achei que todo mundo ia notar meu segundo furo. Piso no bico? Não, mas eu estava pensando em colocar um na orelhinha também. Coisa chiquetésima. Passei 35 anos pensando se doía muito para furar a orelha. Se doía muito, aí a Júlia foi furar. Eu falei assim, eu pensando bem, deixei ela furar primeiro. Aí ela não chorou, aí eu falei assim, eu acho que eu vou furar também, então. Bom, colocou aqui o que que tem aqui, ó, tá? Então, a primeira regra que você tem é essa daqui, ó. Pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa. Com verbos e formas o quê? Auxiliares. É mais comum o erro estar nas formas auxiliares. Como a gente está fazendo isso aqui de modo independente, então a gente vai colocar sempre um exemplinho para você entender. Então, o que estava nessa questão aqui da página Q20, página 293. Pronomes de tratamento concordam sempre em terceira pessoa, com verbos e formas auxiliares. Então, você fala assim, ó, Vossa Senhoria trouxestes vossos amigos para não sei o quê. Primeiro, trouxeste já está errado. Tem que ser Vossa Senhoria o quê? Trouxe, não é trouxe? E não pode ser vossos amigos, tem que ser o quê? Seus amigos. Então, Vossa Senhoria trouxe seus amigos. Tudo em qual pessoa? Terceira. Não é a primeira regra que você tem nessa questão? Segunda regra que você tem, as duas estão dentro da letra A. Conjunção integrante exige verbo no modo subjuntivo. Então, aqui, ó. Espero que você
Tem jeito de fazer assim, ó, que você realiza ou que você realize a tarefa? Como é que vai ser? Realize. Por que, que vai ser realize com E? Por causa da regra de baixo. Então, aqui eu te contei que a conjunção, ela pede modo que subjuntivo, não é? E agora eu vou te explicar o que, que acontece no presente do o quê? Subjuntivo. Presente do subjuntivo apresenta vogal como, gente? Contrária. Então, apresenta vogal contrária. O que é esse negócio de vogal contrária, Flávia? Se o verbo terminar em AR, a vogal contrária é. Se o verbo terminar em ER, OR ou IR, a vogal contrária vai ser a letra o quê? A. Então, vamos supor que eu tivesse o verbo aderir, tá? Se eu vou fazer o subjuntivo, como é que vai ser? Que eu... É isso aqui mesmo. Que eu adira. Que nós o quê? Adiramos. Só que às vezes fica feio, né? A gente fica meio com medo. O verbo é o verbo ser. Não é o verbo ser, com é. Que eu o quê? Seja. Beleza? O verbo é amar. O subjuntivo que eu o quê? Ame. Com é. Beleza? Bom, agora eu vou pegar todas as que são de verbo, porque tem 4 ali que são de verbos, que é a do provir, a do conter, a do requerer e a do verbo que vir, não é isso? Não tem ali, gente? Aí então você vai colocar assim, ó, caiu na sua prova bases o quê? Verbais. Como é que você sabe que você tem que aplicar as bases verbais? Elas estão no pretérito imperfeito ou no pretérito perfeito do indicativo? Perfeito do indicativo. E elas passam para os tempos derivados, que é o pretérito imperfeito do subjuntivo, futuro do subjuntivo e pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, elas passam para isso aqui tudo. Não passam, gente? Flávia, nem entendi. Vai entender sim, ó. Pretérito perfeito do indicativo, deixa aqui. Pretérito mais que perfeito do indicativo. Pretérito imperfeito do o quê? Subjuntivo e futuro do subjuntivo. Você já vai aprendendo verbo. Isso aqui você vai ver 20 vezes e ainda vai ser pouco, tá? Se você souber as bases, você é obrigado a entender isso aqui. Quais são as pessoas que você tem aqui? Primeira, segunda, terceira. Primeira, segunda, terceira. Do plural, do singular, parará. Beleza? Aqui, ó. Nada, fez linha em branco. Cantaste, nada. Beleza? Cantamos. Cantastes, cantaram. Beleza? Só ficou aqui vazio e aqui vazio. Beleza? Normalmente, aqui é a letra I. E normalmente aqui é ou eu. Só que aqui varia e aqui também. Por isso que a gente pode deixar em branco. E as que não variam, o resto não varia nada.
Só é igual, não tem problema. Então, essas são as terminações do pretérito mais que perfeito, é orar. Imperfeito subjuntivo, SSE. E futuro, R. Se eu cantar, se tu cantares, se ele cantar, se nós cantarmos, vós cantardes, eles o quê? Cantarem. Se eu cantasse, se tu cantasse, se ele cantasse. Se nós cantássemos, vós cantasseis, eles o quê? Cantassem. Não é assim? Não é, gente? Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantareis, eles o quê? Cantaram. Beleza? Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Nós cantamos, vós cantastes, eles o quê? Cantaram. Não é isso aqui? Não é? Só que você precisa de uma tabela de bases. Você precisa desses verbos tipo cantar, vender e partir? Ou você precisa de uns verbos mais sofisticados? Dos verbos mais sofisticados. Mais especificamente, você precisa dos verbos que estão no panfleto que você pegou lá fora. Não é? Não tinha um panfleto grandinho lá? Tem. Está lá ainda. Pode pegar lá. Bom, então você precisa de verbos desse tipo aqui, ó. Seu livro também tem, tá? Vou te mostrar onde é que está. Olha aqui. Aqui você tem o verbo e aqui você tem a base que eu quero. Verbo ver, qual que é a base? Vi. Provir. Provie. Não é assim? O próprio verbo vir, vie. Não é? Verbo ter, qual que é a base? Tive. Requerer é derivado de querer? Então a base é requere e não requise. Prover, qual que é a base? Prove. Precaver. Precave. Não é? Reaver, qual que é a base? Reouve. Não é isso, gente? Reouve. Não é? Supor, qual que é a base? É a base do por. Qual que é a base do por? Pusé. Então é supusé. Não é isso aqui? Não é, gente? Toda vez que cai uma questão dessa, sabe o que você tinha que fazer? 25 vezes essa tabelinha. Você gravar, ué. Senão você não vai gravar, não. Não tem jeito. Como vai gravar um trem desse? Você tem que saber pelo menos 4. Os derivados de ver, os derivados de vir, os derivados de ter e os derivados de o quê? Por. Mas você entende que isso aqui é insuficiente. É ou não é? É pouco. Estou falando sério, é pouco para uma prova. Tá? Mas já adianta. Os derivados de vir é o SACIP, não é, gente? O que é SACIP? É o PICAS. Ao contrário. Deixa eu ler daqui para cá. O que é o S? Sobrevir, advir, convir, intervir e provir. Você viu na primeira aula. Ah, mas eu não estou lembrando da primeira aula, não, mas eu estou. Eu estou. Você não está, não? Deu Mário também. Mas isso aqui não é minha aula de verbo ainda não. Você só precisa decorar antes da aula. Mas só te mostrando que na questão ela deu um jeito de colocar tudo. Estou te falando assim, meu filho, você está querendo brincar? A banca não vai brincar, não. Então aqui, ó. Verbo ver, vi. Verbo vir, vie. Verbo ter, tive. Verbo pôr, pusé. Então você grava pelo menos isso hoje.
Eu te dei as desinências e te dei as bases. Não te dei? Se você quisesse ficar brincando a tarde toda, sozinho, lógico que não na aula, mas de fazer verbo, você poderia? E você teria como errar? Só se você for gênio, porque não dá para errar. Olha por que não dá para errar. Está aqui sua base, não é vi? Não é viste? Não é? Então você tem que começar daqui para cá. Ó. Eu o quê? Vira, tu viras, ele vira. Nós viramos, vós vireis, eles viram. É só pôr a base aqui, ó. Só pôr. Tem jeito de errar, não. Se eu o quê? Visse, se tu visse, se ele visse. Se nós víssemos, se vós o quê? Visseis, se eles vissem. Não é assim? O certo é se eu o quê? Ver você na rua, se eu vir. Vir. Aqui, ó. É por causa disso aqui, ó. Não é exceção, não é nada. Então, o certo é se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, vós virdes, eles virem. É isso aqui. Não é isso? Vamos supor que a gente fosse pegar o verbo provir. Como é que é a base dele? Provier. Então você fez eu o quê? Proviera, tu provieras, ele proviera. E vai. Se eu o quê? Proviesse. Se você fizer provisse, você comeu aí, letra à toa. Não é proviesse? Não é, gente? Se ele o quê? Provier. Não é assim? Não é, gente? Sim. Mas a gente tem que errar mesmo, porque aqui, ó, você pega esse verbo aqui, ó. O certo é se você o quê? Vier à minha casa. Sabe como é que a gente quer falar? Se ele o quê? Se ele vir no passado. Fala assim, se você vir. Fala ou não fala? Se fulano vir, é se fulano o quê? Vier. Não é triste isso? Ele não vai vir, não. Claro. Vai mesmo, não. Tem nem jeito. Requerer. Existe se eu requisesse? Não. Aqui, ó, a base não é requer? Então é se eu requeresse. Não tem requisesse, ó. Se eu requeresse. Não foi isso aqui que caiu na sua questão? E aí, como estamos? Bem? Então, isso aí estava na sua questão. E a última regra que ela cobrou, além de bases verbais, ela cobrou a regra do san, de plural, de substantivo composto. Então, ela foi lá e falou assim, vamos cobrar mais uma regra. Foi lá e falou assim, vou cobrar a regra do san. O que é a regra do san? Substantivos, adjetivos e numerais, o que, gente? Variam. Então,
Regra do SAM. Qual que é a regra do SAM? Substantivos, adjetivos e numerais. O que acontece com eles, gente? Variam. Beleza? Não é o que a gente chama de regra do SAM? Então, vamos pensar na regra do SAM aqui. Ó. Se eu falasse assim, ó, guarda-chuva, quem que vai variar em guarda-chuva? O que acontece com o guarda-chuva? O que é guarda? Esse guarda aqui não é de verbo, não? De guardar? Isso. Então, verbo mais substantivo. Então, como é que é o plural de guarda-chuva? Guarda-chuvas. Só o último varia, tá vendo? Não é? Só que esse guarda aqui, né, é de guardar a floresta, que é policial, não é? Não é uma pessoa? Então, eu tenho substantivo mais o quê? Adjetivo. Então, na regra do SAM, substantivos, adjetivos e numerais variam. Então, vai ser guardas florestais. Os dois variam. Primeiro-ministro. O que acontece com o primeiro-ministro? O que acontece? Primeiro é numeral, não é isso? E ministro é o quê? Substantivo. Então, como é que vai ser? Primeiros ministros. Os dois variam. Beleza? Beija-flor. O que acontece com beija-flor? O que é esse beija? É verbo. Beijar, não é? Beijar a flor. E flor, substantivo. Então, como é que é o plural de beija-flor? Beija-flores. Só o último. Então, essas foram as regras contempladas na questão 20. Olha que beleza. Muito pouco ou muita coisa? É muito, né? Aqui, ó, só para quem não entendeu essa tabelinha de bases, vamos dizer assim, de uma forma geral, ela é difícil mesmo, mas você ainda vai ver isso de novo. Isso é só uma introduçãozinha. Vai lá comigo na página 117, tá? Então, página 117. Então, só na tabelinha de base, você vai voltar na página 117. Beleza? Você vai lá, você vai encontrar uma coisa mais ou menos assim. Só que como está com exemplo, é muito mais fácil você entender. Então, olha lá. Os derivados do verbo ver. Olha o que você tem. Rever, prever, antever, entrever. Não é isso? Qual que é a base? Vi. Então, qual que é o certo? Se ele nos ver novamente ou se ele nos vir novamente? Se ele nos vir. Aí já está uma coluninha certa e errado. Dá para você entender, não dá? Depois, é o sacipe aqui, ó. São os derivados de vir. Olha lá, ó. Sobrevir, não é isso? Advir, convir, intervir e provir. Não é isso aí? Não é, gente? Qual que é a base? Vier. Se alguém intervir no caso ou se alguém intervier no caso? Intervier. Aí você tem um monte de derivado de ter. Aí você tem obter, reter, deter, manter, conter, entreter, abster. Qual que é a base? Tive. Então, se o rapaz, se ninguém conter o rapaz ou se ninguém contiver o rapaz? Contiver. Depois, os derivados de por. Tudo que terminar em por é derivado de por.
Então, a base é puser, repor, depor, propor, antepor, compor, interpor, dispor, supor, sobrepor. Então, se o rapaz depor, no caso, ou se o rapaz depuser? Depuser, não é isso? Aí depois, outros verbos, fazer, aí fez refazer, perfazer. A base é fise, se ela refazer a tarefa ou se ela refizer? Refizer. Prover, a base é prove, é com E mesmo. Então, se as pessoas provissem suas famílias, pode ser provissem ou é proviessem? Nenhum dos dois, é provessem, não é isso? Provessem. Se fosse proviesse, era do verbo que? Provir, não é isso? E provissem com I não existe. Precaver, mesma coisa, se ninguém se precavisse ou ninguém se precavesse. Precavesse. Reaver, a base é reouve, a gente colocou até isso daqui, né? Então, se ele reavesse o dinheiro, reavisse, como é que é? Reouvesse. Ela não reaviu o dinheiro, existe isso? Ela não o quê? Reouve. Requerer, requere, se ninguém requisesse, o certo é se ninguém o quê? Requeresse. Só de ficar lendo isso aí, dá para você gravar. Dá ou não dá? Pelo menos um pouquinho? Não é? Aqui, ó, na mesma página que você estava lá, você estava na página 293, volta lá. Só que você vai passar para 295, questão 7. Só usando a nossa tabelinha de base. Duzentos e 295, questão 7. Achou? Só para você entender como é que cai. Então, olha lá. Está correta a flexão de todas as formas verbais. Então, aqui, ele só usou a tabela de bases. Ó. Tudo o que advir como poder da igreja tem correspondência com o plano simbólico e espiritual. É tudo que advir ou tudo que advier? Aqui, ó. Advir não é derivado de vir? Se for vir, a base é o quê? Vier. Então, tem que ser tudo que advier. Beleza? Advir está lá no grupo do SACIP. Não é esse daqui? Aí na letra B está assim, ó. Isso é na letra A. B. O poder civil e a esfera religiosa nem sempre conviram. O verbo não é convir? Convir não é derivado de vir? A base é o quê? Vir. Então, nem sempre convieram. Tem que ter via. Beleza? Ao longo da história, nações e igrejas muitas vezes se absteram. O verbo não é abster? Abster não é derivado de ter? A base de ter não é tive? Então, muitas vezes se abstiveram. A gente só decorar as basezinhas, tá vendo? Agora isso aqui despinca. Beleza? A pergunta de Stalin proveu, esse prover aqui é no sentido de quê? Tá, vamos definir primeiro. Isso é prover ou é o verbo provir? Interpreta a frase para mim. A pergunta de Stalin, de sua convicção quanto ao que torna de fato competitivo um país beligerante. E aí? É do verbo prover ou provir? Prover é no sentido de suprir. Tá? E prover é no sentido... Provir, desculpa, é no sentido de originar-se. O que ele está falando aí? Prover ou provir? É o de baixo.
É no sentido de a pergunta de Stalin o quê? Veio, não é isso? Não é veio no sentido de provir? Não é? Então, proveio. Não é proveio? Se ele veio, ele o quê? Proveio. Não é, gente? Então, a pergunta de Stalin, porque aqui, ó, é dele prover, assim, ó, provir é derivado de vir. Você não fala ele veio? Então, você faz ele o quê? Proveio. Letra E. Ciente da fragilidade militar da igreja, o ditador não se conteve. Não é do verbo, é do verbo conter? Tá certo, não tá? Ele teve. Você não fala ele teve? Então você faz ele o quê? Conteve. Aí interveio na história. Ele interveio. Tá certinho. Então qual que é a resposta? Letra E, já estudei para passar no próximo concurso que eu fizer. Não é assim? Não é, gente? Flávia, de que banca que são essas duas questões? Como está chegando o TRT Minas, as duas são da FCC. Bom, eu te dei essas duas questões só para te mostrar que cai plural de composto. Pode ser em meia letra, mas cai. E, ao mesmo tempo, você entendendo um tipo de questão mais difícil, né, gente? Porque senão a gente corrige só as do final do capítulo e elas são mais simples. Apesar de que depois você vai corrigir de avançado tudo comigo. Bom, então, de volta ao seu plural de compostos, nós vamos começar com os substantivos compostos, tá? Vi. Mas só que aquilo ali está no passado. Está naquele primeiro quadrinho que a gente colocou circuladinho de vermelho, assim, ó. Pretérito perfeito do indicativo. Aí você tinha o pretérito mais que perfeito. Não foi assim? A gente fez? Ele está aqui, ó. Ou seja, está no vermelhinho, no que pode o quê? Mudar. Não é isso? Pessoal do online, ela perguntou o seguinte:
Por que que ficou interveio, conveio, sendo que a base era vie, tá vendo? Aí eu estou explicando para ela que é o seguinte, quando a gente desenhou a tabelinha, eu circulei 2 de vermelhinho, não foi? Não foram 2 que eu circulei? Foram os únicos que poderiam o quê? Mudar. Só que se um verbo é derivado de outro, ele tem que seguir o do mesmo que ele tem. Beleza? Então vamos fazer assim, ó. Vamos supor que a gente vai ser assim, ó. Eu vim, verbo vir, tá? Tu vieste, ele o quê? Veio. Aqui, ó. Nós viemos, aí não pode mudar. Vós viestes, não pode. Eles o quê? Vieram. Aqui, ó. Aqui não muda nada, não. Só pode mudar aqui e aqui. Onde é que estava com a bolinha? Se eu falo ele veio, tudo que é derivado, ele conveio. Ele o quê? Interveio. Ele o quê? Proveio. Se for do verbo, qual? Provir. Não é isso aqui? Então, por isso que ficou veio, interveio, conveio. Entenderam? Então, na verdade, tudo que é derivado de vir, na terceira pessoa fica veio. Não fica? Eu vim, tu vieste, ele veio. Que é o seguinte. Eu vou dar o plural sempre na frente, tá? E depois de cada grupo de palavras, onde é que eu coloquei assim, ó, regra do SAM, você vai saltar 3 linhas. No caso dessa daqui, por exemplo, nós vamos escrever o seguinte, que na regra do SAM, substantivos, adjetivos e numerais, o quê? Variam. Você já tinha escrito lá para fazer sua questão, beleza? E aqui eu vou colocar só as outras regras para eu não perder nenhuma, tá? Então, abaixo de cada regra, navio, escola, salário, família, balana, baçã, beleza? Manga, espada. Aí eu vou colocar o plural aqui na frente. Você vai saltar 3 linhas aqui para mim.
Então, são essas 6 regrinhas aqui. Não, não. Pode tentar pegar o 1 e o 2 juntos. Aqui, ó, na verdade. Era pra ficar tudo mesmo 4. Eu só vim aqui pra coisa boa. Falei com ela hoje que ela não viu meu segundo furo na orelha. Falei, você não viu? Não. Eu vou fazer ainda. Tatuagem. Essas tudo de rena. Ah, cruzei já. Essas todas são de rena. Uai, gente, na minha infância eu não tinha nem praia para eu ir, muito menos dinheiro para fazer tatuagem, né? Não. É verdade. Minha tia levava a gente, mas não tinha tatuagem, não. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Ai, é. Não, não me esbaldei mesmo. Não, agora, melhor não foi a minha tatuagem. Foi a do meu acompanhante. O cara virou pra ele e falou assim, não, eu tô lá fazendo essa tatuagem. Aí eu paguei, né? Eu falei assim, pode fazer, eu paguei, então tava fazendo essa tatuagem. Aí o cara falou assim, você não vai fazer nenhuma, não? Ele falou assim, não, eu não gosto de tatuagem, não, todo sério e tal, aquela cara bem centrada. Aí o cara virou e falou assim, não, que isso, lógico que você vai fazer uma. Gente, o moço não deixou nem ele respirar. Pegou o trem, tá lá, desenhando no braço dele. O cara devia estar drogado, né? Porque esse povo anda melhorando. Aí o cara virou e falou assim, você é fiel? Ele falou assim, sou. Aí então como é que é o nome dela? Flávia. Vai lá. Achei o máximo. Eu falei, agora você chega lá na sua casa e mostra pra sua mãe. Falou assim, não, você não falou que era fiel. Aí ele foi e falou com o cara, falou que eu não vou pagar isso não. Ele falou, eu não falei pra você pagar, ué, a menina já tá pagando. Ele falou assim, ela já fez um monte, ela já pagou. Isso aqui, você falou que era fiel, eu tô fazendo. Falei, isso aqui eu combinei com ele ali em cima, meu filho. Isso aqui é trouxa, não ficou sabendo. Meu moço fez na cara dura. Se fosse uma pessoa que tivesse um pouco mais estourada, tinha xingado o cara. O cara tava doidão mesmo. Na verdade, sem palhaçada, eu ia fazer uma. Ele foi e fez aqui. Aí ele foi e fez aqui. Eu acho que ele ficou assim, inspirado, né? Ele falou, vou ficar desenhando essa menina aqui. Eu fiz uma meia dúzia. Anotaram mais ou menos? Só anotaram? Então aqui, regra do SAM, você vai anotar assim, ó, substantivos, adjetivos e numerais variam. Só anotar isso. Ser criança, de vez em quando é bom, né? A da Júlia é de verdade, a minha é de mentira. Pode. Eu não, dói. Ué. Olha o que acontece. Amor real. O que é amor? Qual que é a classe de amor? Não, amor é verbo substantivo. Ai. O amor, não é não? Não é um substantivo, não? Um sentimento? Né? Substantivo abstrato. Então, aqui, ó, substantivo e real. Adjetivo. Então, se é substantivo mais adjetivo, quem varia? Os dois. Então, como é que vai ser? Amores reais. Não é isso? Aí vai. Obra-prima. O que é obra? Substantivo. E prima? Não, adjetivo? Prima no sentido de primeira. Não é isso? De primor. Adjetivo. Como é que vai ser o plural? Obras-primas. Não é os dois variando? Couve-flor. O que é couve? Substantivo. E flor? Substantivo também. A flor. Não é? Mas nesse caso aqui são dois o quê? Substantivos. Até porque é uma couve e uma flor. Não é isso?
Então, você tem substantivo mais substantivo. Como é que vai ser o plural? Couves, flores. Guarda-roupa. O que é guarda-roupa? Guarda é verbo e roupa substantivo. Então, você tem verbo mais substantivo. Como é que é o plural? O guarda não varia, vai ficar guarda-roupas. Não é isso? Guarda-roupas. Meio-fio. O que é meio? É numeral. Meio de metade. Não é? E fio? Substantivo. Numeral mais substantivo vai ficar meios fios. Guarda municipal. O que é esse guarda aqui? Substantivo. E o municipal? Adjetivo. Então, como é que vai ser o plural? Guardas municipais. Não é isso? Porta-voz. Qual que é aqui? Porta aqui não é substantivo, não. Esse porta aqui é de portador. É de portar. É verbo. É de portar. Eu porto, tu portas, ele o quê? Porta. Vocês olharam aqui e pensaram na porta, né? De fechar. Mas não é o portador da voz, tá vendo? É de portar. Todo mundo consegue perceber? O policial pergunta se você está portando arma de fogo. Isso é o gerúndio do verbo que? Portar. Não é isso, gente? Verbo mais o que? Substantivo. Como é que vai ser o plural? Porta-vozes. É fácil, mas depende da sua análise nas classes gramaticais. Se você errar a classe, você vai lá e erra a palavra também, né? O verbo nunca muda. Nesta regra do SAM, só vão variar o quê? Substantivos, adjetivos e numerais. Beleza? Até aqui todo mundo bem? Bom, então aqui você está nos casos especiais. Agora, se você quiser, pode pôr só para cá. O que acontece com esses casos especiais? Quando você pegar navio e escola, por exemplo, navio é substantivo, não é? E escola também é substantivo. Então, você está falando de dois o quê? Substantivos. Quando você fala em salário, família, substantivo mais substantivo também. Banana, maçã, substantivo mais substantivo. Manga, espada, substantivo mais substantivo. Então, quando você fala assim, ó, navio, escola, salário, família, banana, maçã, manga, espada, não são dois substantivos? Não são dois? O segundo está fazendo o que em relação ao primeiro? Está especificando, não é isso? Dando o quê? A finalidade ou especificando. Então, aqui, ó, não vamos anotar ainda não, vamos só pensar. Num composto formado por dois substantivos, em que o segundo delimita o primeiro, indicando tipo ou o quê? Finalidade. Você entendeu o que eu estou fazendo? Então, é um composto formado por dois substantivos em que o segundo delimita o primeiro, indicando tipo ou finalidade. O que pode acontecer? O plural deve incidir preferencialmente sobre o primeiro. Quando eu falo que ele deve incidir preferencialmente sobre o primeiro, quer dizer que pode ser também o quê? Nos dois. Então, a prioridade é só no primeiro. Então, eu faria assim, ó, navios, escola. E aceitaria também navios, escolas. Salários, família. E aceitaria também salários, famílias. Bananas, o quê? Maçã, mas aceitaria bananas, o quê? Maçã. Maçãs no plural, desculpa. Mangas, espada. E aceitaria também mangas, o quê? Espadas. Oi. Tá. Flávia, e a couve-flor não entra nesse, não? Vamos ver, né?
Vou pôr aqui para você entender. São dois substantivos, mas o segundo tem que indicar tipo ou finalidade do primeiro. Quando você fala couve-flor, é um tipo de couve? Ah, eu pensei que era. Bom, é porque você não conhece muito de cozinha. Vamos pensar. Existe couve-manteiga. Você sabe o que é couve-manteiga? É uma que a folha é o quê? Maiorzinha, não é isso? É grande. E ela é meio molinha, então é macia, por isso chama couve-manteiga. Couve-flor é uma couve mesmo, que é aquela folhinha verde em volta, e é também a flor, que é aquela árvorezinha de dentro. Ou seja, isto não é tipo disso. Ela é couve e também é uma flor. Então, não entra nesse caso. Olha o que para entrar nesse caso, ele tem que reunir as características de serem dois substantivos. Mas o segundo tem que especificar o tipo ou a finalidade do primeiro. Então, quando você fala assim, manga espada, é uma manga e é uma espada? Não. É uma manga do tipo que? Espada. O que é a manga espada? É uma mais compridinha, assim. Não é? Não é, gente? Manga rosa, aquela que é rosa mesmo. A cor da casca dela é rosa. Não é isso? Manga ubá, pequenininha, toda pintadinha. Não é isso? É a mais gostosa que tem. Né? Então, basicamente, o que acontece? Isso aqui está especificando o tipo disso. Isso aqui não. Então, vai entrar na primeira. Só que você concorda que essa regra, ela esbarra na regra geral? Por isso que eles permitem que o plural seja feito de duas formas. Porque se você for olhar a regra geral, o que acontece? Os dois variam, porque são dois o quê? Substantivos. E se você entender que o segundo está especificando o primeiro, como é que você tem que fazer? Preferencialmente plural só o quê? No primeiro, para diferenciar desse caso aqui. Exatamente porque uma couve-manteiga não é a mesma coisa de o quê? Uma couve-flor. Todo mundo entende isso? Não é a mesma coisa. Beleza? Couve-flor é outra coisa e a couve-manteiga é um tipo de couve. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó, navio-escola é um navio, é só o primeiro, com a finalidade de o quê? Escola. Salário-família é um salário, mas é do tipo que família. Ah, mas como é que é um salário do tipo família? É aquele que só quem tem filho que recebe. Ainda tem a idade do filho, né? Tem as condições lá para receber. Não é todo mundo que recebe. Tem que ganhar até tantos salários mínimos, ter filho até tantos anos, não tem as condições lá. Então, beleza. Então, é um tipo de o quê? Benefício, não é, gente? Bolsa escola, mesma coisa. É uma bolsa com a finalidade o quê? De estudo. Não é uma bolsa qualquer. Concorda comigo? É uma bolsa com a finalidade de estudo. É o mesmo tipo, tá? Banana e maçã é uma banana do tipo maçã. Ela é mais ácida, não é? E é menorzinha. Manga e espada, manga do tipo espada. Entendeu a diferença? Entendeu? E a gramática, ela mesma percebendo que muitas vezes é difícil diferenciar esse caso da regra geral, ela já coloca que é possível que os dois o quê? Se flexionem. Isso, os dois estejam no plural. Quando você não conseguir diferenciar, você põe os dois no plural. Agora, é exatamente para diferenciar que existe a regra de preferencialmente só o quê? O primeiro. É para diferenciar uma coisa da outra. Beleza? Então, o que você vai escrever para mim aqui é o seguinte. Em caso, então você está escrevendo aqui, ó, na linha que você saltou, em caso de dois substantivos, vírgula. Então, em caso de dois substantivos, vírgula. Sendo o segundo finalidade ou tipo do primeiro, então, sendo o segundo finalidade ou tipo do primeiro, vírgula de novo. O plural deve ser dado, então, o plural deve ser dado
preferencialmente. Então, o plural deve ser dado preferencialmente no primeiro. Beleza? Aí, se você quiser, você pode colocar parênteses para ficar mais fácil de entender. Pode ser dado em ambos, seguindo a regra o quê? Geral. Então, o plural deve ser dado preferencialmente no primeiro. E pode ser dado em ambos, seguindo a regra geral. Beleza? Então, o plural deve ser dado preferencialmente no primeiro e pode ser dado em ambos, nos dois elementos, seguindo a regra o quê? Geral. Qual que é a regra geral? É a do SAM. Todo mundo entendeu o que eu estou fazendo aqui? É como se o segundo item ficasse parecido com um adjetivo, né? Porque se ele está indicando qualidade ou tipo do primeiro, ele parece o quê? Um adjetivo, não parece? Banana, maçã, né? Como se maçã qualificasse o tipo de banana. Né? Ele parece um adjetivo. Bom, o que está acontecendo em pé de moleque e mula sem cabeça? São elementos unidos por o quê? Preposição ou conjunção, tá? Então, se eu tiver compostos unidos por preposição ou conjunção, quem varia? Só o elemento anterior o quê? A preposição ou conjunção. Então, você vai falar assim, ó. Compostos unidos. Então, pode colocar assim. Compostos unidos por preposição ou conjunção. Então, compostos unidos por preposição ou conjunção. Quem varia, gente? Apenas o elemento anterior ao conector será flexionado. Então, compostos unidos por preposição ou conjunção, 2 pontos. Apenas o elemento que anterior ao conector será flexionado. Então, apenas o elemento anterior ao conector será flexionado. Então, pé de moleque, como é que vai ser o plural? Pés de moleque. Só vai variar esse. Mula sem cabeça, como é que vai ser o plural? Mulas sem cabeça. Então, somente o elemento anterior ao conector será flexionado. Não é isso, gente? Deu para pegar? Então, aqui embaixo. Abaixo assinado. Abaixo é o quê? Advérbio. E assinado? Não é verbo, não. Assinar faz o quê? Assinado. Né? Bem me quer, advérbio e quer, verbo. Bem te vi, advérbio e verbo. Se eu fosse olhar para a regra geral, quem ia variar aqui? Nenhum. Concorda comigo? Aí a regra geral fala assim, tá, vou abrir uma exceção. Se o primeiro elemento do composto for invariável, o primeiro elemento aqui não é invariável, não é advérbio, o último será flexionado independente da classe. Então, vai ficar abaixo assinados. Bem me queres, bem te vis. Então, se o primeiro elemento do composto for invariável, o que é ser invariável? For verbo ou o quê? Advérbio. Quem vai variar? O último. Mas ele vai variar independentemente da classe. Ele pode ser até verbo, que ainda assim ele varia. Entenderam o que foi? Isso aqui é um caso que especial. Por isso que acontece isso. Então, você vai anotar nas linhas que você saltou assim para mim. Se o primeiro elemento do composto for invariável, vírgula. Então, se o primeiro elemento do composto for invariável, vírgula.
O último será flexionado independentemente da classe. Então, olha aqui. Se o primeiro elemento do composto for invariável, o último será flexionado independentemente de quê, gente? Da classe. Dá para pensar nisso aqui? Sim, não, talvez? Tá bom. Bom, aí você está aqui, ó. Tic-tac, reco-reco. Tic-tac é uma onomatopeia, não é? Não reproduz o som? Então, o plural é tic-tacs. Reco-reco é uma palavra imitativa. Então, em caso de onomatopeias ou de palavras imitativas, quem varia? Só o último. Então, tic-tacs, reco-recos. O que acontece, gente? Então, você vai ter assim, ó, no caso de o quê? Onomatopeias. Então, no caso de onomatopeias, beleza? Ou palavras imitativas, que é quando elas vêm repetidas assim. Apenas o último elemento será flexionado. Então, no caso de onomatopeias ou palavras imitativas, apenas o último elemento será flexionado. Então, você fez tique, taques, reco, recos. Beleza? Se for uma banca tipo CKM, né, gente, Consuplan, isso tem mais chance de cair, não tem? Eu já peguei logo uma da FCC para você entender que mesmo bancas grandes podem cobrar. Claro que elas vão cobrar em proporção muito que menor. Só que você não pode descartar nada não, porque você está precisando de fechar a prova, tá? E outra coisa, você pode ter uma questão na prova que ninguém dá conta dela. Então, você não pode errar uma que daria para você o quê? Acertar. Uma dessa dá para acertar. Se você estudou, você faz. Pula, pula, corre, corre. Isso aqui não são verbos repetidos? Olha que delícia quando são verbos repetidos. Você pode pôr plural onde você bem entender. Então, pode ser só no primeiro, tipo corres, corre. Só no segundo, corre, corres. E pode ser nos dois, corres, corres. Então, no caso de verbos repetidos, o plural pode ser dado só no primeiro, só no segundo, ou o quê? Em ambos. Então, se eu fizesse pula, pula, como é que seria? Pulas, pula, pula, pulas, o que mais? Pulas, pulas. Ela não entra em conflito com a 4 pelo seguinte, porque na 4 é se o primeiro elemento for invariável. No caso aqui são dois verbos e os dois são o quê? Repetidos. E aqui já é tudo exceção também. Não vai. Então você pode pôr o plural só no primeiro, só no segundo, ou o quê? Em ambos. Você tem que ter uma noção que são dois verbos repetidos, né? Vamos supor, se você olhar rápido e confundir com a 5, porque são palavras o quê? Repetidas, aí corre o risco. Apesar de que o que você faz aqui, pode fazer aqui embaixo também, não pode? Então, você anotou assim, ó, em caso de verbos repetidos, vírgula, o plural poderá ser dado só no primeiro, só no segundo, ou em ambos os elementos. Beleza? Até aqui você sobreviveu. Então, só no primeiro, só no segundo ou em ambos. Bom,
Aí, ainda falando de substantivo, mas agora não são substantivos compostos, tá? Então, vou chamar de considerações. Porque lá você pôs um título que era substantivos, o quê? Compostos, beleza? E aqui só algumas considerações que também caem, são importantes. Isso aqui, ó. Então, se você tiver palavra terminada em U, qual que é o plural de uma palavra terminada em U? Acréscimo de quê? S. Então, troféu, como é que a gente faz? Hã? Troféus. Degrau. Degrau, como é que você vai fazer? Pneu. E pastel? Pastéis, porque aqui, ó, é L. Não é, gente? Palavra terminada em ão, você só vai decorar 3 para mim que cai muito, tá? Você vai decorar que cidadão faz o plural como? Cidadãos. Essas 3 você vai decorar. O resto, se você quiser, você pode até estudar, mas essas daqui tem que saber. Eu vou te mostrar um quadro no livro que tem esses plurais. Escrivão, como é que vai ser? Escrivães. Tabelião, tabeliães. Algumas palavras ainda admitem 2 plurais. Tipo assim, ó, verão, por exemplo, que já caiu na sesgranrio. Pode ser verãos ou o quê? Verões. Os 2 são certos. Cirurgião podem 2. Cirurgiões ou cirurgiães, porque a profissão pode ser antes. Cirurgiões ou cirurgiães. Isso. Por que pode ser cirurgiães? Na verdade, você vai ver que o prefixo ans, o sufixo ans, ele é usado para designar a profissão. Por isso que faz tabelião, tabeliães, escrivão, escrivães, cirurgião, cirurgiães. Na verdade, esse é primeiro do que esse. É cirurgiães o mais certo. De tanta gente falar errado, o que eles fizeram? Passaram a aceitar a forma o quê? Cirurgiões. Isso. Lembra lá da historinha do Volpe, dos variantes linguísticos? Eles são motivados pela nossa pronúncia equivocada, não é isso? Os 2 estão certos, tá? O que nasceu primeiro foi esse, porque o sufixo ans é profissão. Mas só que uma vez que os 2 já constam no Volpe, na prova ele vai ter que aceitar os 2, né? Vai ter que. Cidadãos não tem não, só cidadãos. Fala, fala. Flávia, faz algum sentido cidadãos? Nenhum, mas que fala, fala. Pode ser que daqui a uns 50 anos seja inserido no Volpe? Pode, mas aí você já vai ter que ter passado no concurso. Todas as mudanças linguísticas projetadas, gente, elas são para daqui a 50 anos. Vai pegar nem nossos filhos fazendo concurso, já vão ter passado. Não é? Ó, palavra terminada em L. Tem algumas, gente, que tem 2 o quê? Plurais. Então, vou te dar um exemplo assim, ó. Projétil. Pode escrever de 2 jeitos. Projétil, que aí vai fazer o quê? Projéteis. Porque ela é paroxítona. Então, se for L, ficou assim, ó, projéteis. E se eu fizer projetil, como é que vai ser? Projetis.
Beleza? Isso daqui, então, é porque era uma paroxítona. Isso daqui é porque era uma oxítona. E as duas existem. Projétil faz projéteis, projetil faz projetis. Palavra terminada em S, também você tem que olhar a terminação. Olha aqui, ó. Lápis, o plural é dado pelo artigo. O lápis e o quê? Os lápis. Mas país não, ó. Eu falo o país e o quê? Os países. Nem toda palavra que termina em S deixa de ter plural, não. Ó. O mês, os o quê? Meses. Lençóis. Isso. Beleza? Tem sol, faz lençóis. Beleza? Aqui, tudo bem? Bom, e como é que é o diminutivo mais plural? Se você tiver diminutivo mais plural, primeiro a gente coloca a palavra no quê? Plural. E depois a gente insere o sufixo de diminutivo. Então, bar no plural e no diminutivo, como é que é? Barezinhos. Não é barzinhos, tem que ser barezinhos. Tem que colocar a desinência aqui, ó. Barezinhos. Rapaz no plural e no diminutivo. Rapaz e... Como é que vai ser? Zinhos. Rapaz fez rapazes. Aqui, ó. Bar fez o quê? Bares. E depois que você pode colocar o sufixo diminutivo. Isso aqui eu já vi numa prova, isso aqui eu já vi em outra. Na vida, eu nunca vi, não. Só em prova. Flávio, você já falou barezinhos? Depende. Quando eu estou querendo ser soberba, eu falo. Quando eu estou querendo ser entendida, eu não falo, não. Imagina, você falar, aprender isso com os outros vão achar que você está doido. Essa lógica, vou fazer melhor para você aqui. Isso aqui caiu na prova da FCC, do TRF, primeira região. Papeizinhos. Só que foi mais fácil, né? Papeizinhos é mais fácil. Os que dão mais trauma são os com R e com Z. Por quê? Porque você vai ter que acrescentar morfema antes. Aqui, ó. Se você tiver a palavra, o que eu quero que você faça é o seguinte. Primeiro, plural. Beleza? Aí, na hora que você fizer o plural da palavra, mais a desinência. Você tem que reservar a desinência da palavra, beleza? Flávia, não entendi. Ó, desinência é porque estava na aula passada. Olha aqui, ó. Se a palavra é bar, como é que é o plural de bar? Bares. Isso aqui é o radical, até o R. O E é uma vogal o quê? Temática. E esse S aqui é a desinência de número. Então, você está reservando a desinência de número, beleza? Então, esse S aqui, eu estou te pedindo para você tirar fora. Você vai ter bare mais o quê? S. Estão entendendo o que você fez? É igual fazer receita de bolo. Não tem hora que você tem que bater o ovo lá e reservar? Não tem um negócio assim? Não tem, gente? Você pare, bata clara em neve, reserve, deixa lá. Então, reserve a desinência. Reservou. Beleza? Agora, você pode colocar o sufixo diminutivo. Só que você vai colocar o sufixo nisso aqui, ó. Barezinhos. Então, você veio aqui no meio e colocou o sufixo de diminutivo. Não é fácil, não. Principalmente se a palavra terminar em R ou Z, por que vai ser mais chatinho? Porque vai ter isso aqui, ó. Vogal o quê?
temática. É isso que vai deixar feio. Beleza? Sim? Luz. Luz. Qual que é o plural de luz? Fala com a tia. Luzes. Reserve. Vai ficar luz mais o quê? Z. Luze, desculpa, mais S. Não é isso? Luze mais S. Não ficou isso? Então, no Natal, você terá várias luzezinhas acesas na sua casa, não é? De preferência com dinheiro do governo, porque você vai estar servidora já. Então, você tem várias luzezinhas. Não é isso? E na hora que ficam dois S's assim, então, dois E's assim, então o menino tem mania de querer trocar um por S. Acho que está muito feio. Você entendeu o que você fez aqui? Então vamos lá. Pastel, como é que faz? Primeiro o plural. Qual que é o plural de pastel? Pastéis. Reserve quem? A desinência. Então, ficou pastéis mais S. Pastéisinhos. Degrau, como é que vai ser? Como que vai ser? Qual que é o plural de degrau? Degraus. O risco é você resolver agora fazer um degraizinhos. Então, degrauzinhos. Ficou mais fácil você entender a lógica agora? Flávia, isso não é lógica, né? Negócio desesperador. Tá. Mas ficou mais fácil você entender que primeiro você tem que dar o quê? O plural. Só então você fará o acréscimo de quê? De diminutivo. Primeiro você tem que pôr a palavra no plural, depois você faz o acréscimo de diminutivo. Não é isso aqui? Bom, aí agora você está em adjetivo composto. Adjetivos compostos é bem mais fácil. A única coisa que você tem que lembrar é que todo adjetivo está se referindo a um o quê? Substantivo. Então tem que ter um substantivo de referência. Então olha aqui, ó, o que você vai ter? Eu vou colocar no singular, mas depois a gente vai pluralizar, tá? Verde claro é o meu adjetivo composto. E o olhos, o que é? É o substantivo de referência. Concorda comigo? Crises. Mesma coisa, estou deixando paradinho, meu substantivo de referência, quem que é? Crises. Não é isso?
Então, no adjetivo composto, a gente só tem essas 4 regras aqui. Se eu quiser, ainda posso inventar mais uma com cor de, mas é inventar mesmo. 5. E depois eu tenho uma observação para fazer. Essa observação é importante. Olha o que acontece. Quando você fala assim, olhos verde claro, quem deve variar, gente? O primeiro ou o último ou os dois? A regra geral do adjetivo composto é só o último elemento varia. Então, para concordar com olhos, como é que tem que ser? Olhos verde claros, só o último varia. Crises sociopolítico-econômicas. Só o último varia. Aqui fica político mesmo. Assuntos médico-hospitalares. Beleza? Então, qual que é a primeira regra que a gente vai chamar de regra geral? Nos adjetivos compostos, quem varia? Somente o último elemento. Então, olhos verde claros. Ô, Flávio, mas o olhos está variando. Não, o olhos é o substantivo de referência. Não é, gente? Todo adjetivo, ele qualifica o quê? Substantivo, não qualifica? Então, olhos verde claros. Crises sociopolítico-econômicas. Quem varia? O último. Assuntos médico-hospitalares. Quem varia? O último. Não é o último? Sim? Aí eu tenho ternos azul marinho, azul celeste, azul ferrete. O que acontece aqui? Não é como se fosse azul da cor do céu, azul da cor do mar e azul da cor do ferro? Esses 3 compostos, azul marinho, azul celeste e azul ferrete, são o quê? Invariáveis. Então, mesmo estando escrito ternos, vai ficar azul celeste, azul marinho, azul ferrete. Então, qual é a sua regra aqui? Os compostos azul celeste, azul marinho e azul ferrete são sempre o quê? Invariáveis. Então, os compostos azul marinho, azul celeste e azul ferrete são sempre invariáveis. Beleza? Ok? O que acontece aqui? Ó? Blusas, está no plural, verde e abacate. O que é verde? Cor. E abacate? É um tipo de cor, mas é um tipo de cor tipo claro, escuro, ou é um tipo de cor substantivo? Abacate não é um substantivo? Então, você tem uma cor mais um substantivo. Não é o tom da cor, na verdade, você tem um substantivo. Amarelo, ouro, cor mais o quê? Um substantivo. Toda vez que isso acontecer, o composto será invariável. Então, você vai colocar assim, ó, compostos formados por cor mais substantivo. Então, compostos formados por cor mais substantivo. Então, compostos formados por cor mais substantivo, o que vai acontecer com eles? Serão invariáveis. Então, compostos formados por cor mais substantivo serão invariáveis. Então, blusas verde, abacate, amarelo, ouro. Todo mundo viu que ninguém vai variar? Ah, então é igual de cima. Tá, igual de cima. Beleza? Surdo mudo. É o contrário. Nesse caso, quando você fala assim, ó, meninas surdas, mudas, o que você quis dizer não é que elas são surdas e mudas. Elas não são as duas coisas. Então, nesse caso, variam os 2 elementos. Meninas surdas, mudas.
Então, meninas surdas mudas. A regra do 4 é o composto surdo-mudo, é só para essa palavra mesmo. É porque a primeira é a regra geral, né? Varia apenas o quê? O último. Aí aqui, exceções. Azul marinho, azul celeste, azul ferrete invariáveis, cor mais substantivo invariável e surdo-mudo variam os dois o quê? Elementos. Então, composto surdo-mudo realiza flexão nos dois elementos, ou admite flexão nos dois elementos. Então, meninas surdas, o quê? Mudas. Beleza? Então, o composto surdo-mudo admite flexão onde, gente? Nos dois elementos. Até aqui dá para pensar? Sim? Aí eu estou aqui, ó, cor de. Isso aqui é uma extensão dessa regra aqui. Você fala assim, ela tem olhos cor de mel, não é isso? Cor de abacate. Toda vez que a expressão cor de estiver escrita ou subentendida, o composto será invariável, tá? É a mesma coisa de aqui, ó. Ternos azul celeste, né? Azul da cor do céu, é por isso que foi invariável, tá? Então, sempre que a expressão, isso é o 5, sempre que a expressão cor de estiver escrita ou subentendida, o composto será invariável. Então, sempre que a expressão cor de estiver escrita ou subentendida, o composto será o quê, gente? Invariável. Então, você fala lábios cor de mel. Você vai fazer lábios cor de melis? Vai, gente? Não, né? Cor de burro fugido. Você vai fazer cores de burros fugidos? É um monte de burro? Não, né? A cor, um só já serve. Fala, como é que é cor de burro fugido? Sei lá, uai, nunca vi burro fugindo. É bem marrom, né? Vocês entendem basicamente. O que acontece com... Não, não é nem outra regra. Cachinhos dourados não é substantivo, nem é adjetivo que composto. Cachinho é o substantivo, não é? E o que vai ser o dourados? O adjetivo. É um concordando com um. É igual mulher bonita. Bonita está concordando com quem? Com mulher. Então, vai seguir a regra mais geral que tem. Nem nenhuma dessas que estão no quadro, porque essas valem para compostos. E cachinhos dourados é a regra simples. Não é? Cachinhos, eles não são dourados? É igual meninos bonitos. Dá para entender? É um substantivo qualificado por um o quê? Adjetivo. É 1 para 1. No mano a mano, os dois variam. Não é isso? É 1 para 1. Não é basicamente isso que acontece? Beleza? Então, você está na regra mais normal que tem. Meninos gentis, moças educadas, homens infiéis, mulher fiel. Não é isso? Mulher fiel, singular, fiel. Mulheres fiéis, plural com plural. Homens infiéis, plural com plural e tudo da mesma raça. Né? Tudo igual. Então, cor de invariável, para sempre, amém. Anotaram isso? E a sua última observação é o seguinte. Se um substantivo for usado como adjetivo, então pode colocar assim, ó, se um substantivo, agora é a observação, tá? Se o substantivo for usado como adjetivo, vírgula, se o substantivo for usado como adjetivo, vírgula, ele perderá sua capacidade de flexão. Então, se o substantivo for usado como adjetivo, ele perderá sua capacidade de flexão. Então, monstro é um adjetivo ou é um substantivo? De uma maneira geral, não é substantivo, o monstro. E se eu falasse assim, ó, mulheres monstro ou mulheres monstras?
Mulheres monstro. É um para um, mas é outra condição. Qual que é a condição desse? Monstro é um substantivo funcionando como o quê? Adjetivo. Não é isso que a gente falou? Se um substantivo for usado como adjetivo, o que vai acontecer com ele? Perderá a sua capacidade de o quê? Flexão. Então você fala, mulheres monstro. Sapatos gelos ou sapatos gelo? Gelo. Gelo não é a cor do sapato? Ternos cinzas ou ternos cinza? Cinza. Cinza não é aquele pozinho que você joga lá nos outros? Tal? Então, cinza é um substantivo. Então, nesse caso, você está usando um substantivo com valor o quê? Adjetivo. Então, você deu de exemplo o quê? Ternos, cinza. Adoro esse exemplo aqui, ó, que a gente vive falando errado. Tons o quê? Pastel. A gente vai lá e quer fazer tons o quê? Pastéis. Mas aí o tom tá pastel mesmo, né? Passou até do tom. Então, uma maquiagem em tons pastel. Olha que luxo. Porque pastel é um substantivo, foi usado como adjetivo. Olha como é que a vida tem consequências. É tipo brincadeira de verdade, consequência. Infravermelhos. Se eu fizer raios. Porque vermelho é cor, não é, gente? Então varia. Raios infravermelhos. E violeta é cor ou é substantivo? Substantivo. Raios ultravioleta. No singular, assim, ó, ultravioleta. Então, se um substantivo funcionar como adjetivo, o que vai acontecer com ele? Perderá suas capacidades de flexão. O certo é do jeito que está escrito no quadro. Tons pastel. Pastel não é um substantivo? Então, ele perde sua capacidade de o quê? Flexão. O certo é sapatos pastel, bolsas pastel, bolsas caramelo. Não é isso, gente? Não é, gente? A gente é que fala tudo combinando, né? Mesmo quando não precisa. Até aí, tudo bem? Doeu muito? Já está no recreio, você já viu tudo que você precisava de plural de composto. Tá?